Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o plano em geometria descritiva. Esse material se encontra no nosso livro-texto, na seção 1.3, das páginas 37 a 62. Determinação do plano. Bom, o plano ele é representado por letras gregas. Aqui tem o alfa, beta, gama, e aqui temos os planos π e π', que já são conhecidos nossos, os planos horizontal e vertical de projeção. No espaço, o plano fica bem determinado, ele fica definido por qualquer uma dessas quatro condições equivalentes. Se eu der 3 pontos não colineares, o plano já está definido em geometria espacial. Ou uma reta, um ponto fora dela, ou ainda duas retas concorrentes ou duas retas paralelas. Todas essas definições são facilmente transportadas uma para outra. Por exemplo, 3 pontos não colineares. Se nós temos 3 pontos não colineares e queremos obter uma reta e um ponto fora dela, basta, por exemplo, aqui como nós vemos aqui nessa figura, temos 3 pontos não colineares definindo um plano. É fácil obter uma reta e um ponto fora dela, por exemplo, a reta C e o ponto B. Assim como duas retas concorrentes, basta ligar a C e a B, temos duas retas concorrentes. Então, tendo uma dessas definições, é fácil obter, vamos dizer, essas outras. Bom, em geometria descritiva, em geral, nós representamos o plano com os traços do plano. Os traços do plano são as retas, onde o plano cruza os planos de projeção π e π'. É como os traços de uma reta. Os traços de uma reta, lembrando da aula de reta, são os pontos onde a reta cruza os planos de projeção π e π'. E esses traços nós representamos por α'π' e α'π. Aqui nessa figura nós vemos o α'π' é o traço vertical do plano, que é a interseção do plano alfa com o plano π'. Assim como o traço horizontal α'π é a interseção do plano alfa com o plano horizontal de projeção. Então aqui estamos o α'π, o nosso traço horizontal, é a interseção do alfa com π'. Lembrando que essa definição aqui essa notação de interseção não está matematicamente rigorosa. Porque lembrando que o traço depende de cruzar o plano. Então, se o alfa é igual ao plano π, por exemplo, se o plano alfa fosse coincidente com o plano π, não vai existir esse traço horizontal. Mas por essa definição, se o alfa fosse o π, a interseção seria o próprio plano. O que não pode, o α'π e o α'π' são sempre retas. Tá ok? Bom, e o α'π', como já tínhamos dito, é a interseção do plano alfa com o π'. Aqui, só para lembrar, não é um traço na linha de terra, então ainda notamos também por π', que é a interseção do π com o π'. Essas notações têm a ver com interseção. E claro, o α'π, que nós vemos aqui, é uma reta que toda ela tem cota zero, todos os pontos dessa reta têm cota zero. Assim como o α'π', já como ele está em π', todos os pontos da reta α'π' têm afastamento zero. Bom, um plano pode ter um ou dois traços. Se eles têm dois traços, eles necessariamente ou se interceptam na linha de terra, que é esse caso aqui, ou são paralelos de dois traços da linha de terra, esse segundo caso. Ou ainda podem ser coincidentes com a linha de terra. Essa situação aqui, o próprio plano passa pela linha de terra. Nesse caso, vocês veem que os dois traços coincidem aqui na linha de terra. Né? E é uma situação especial em geometria descritiva em que só os traços não definem o plano. Qualquer plano que tenha α'π ou π', qualquer inclinação aqui teria a mesma representação em traços. Então é necessário dar um ponto extra para definir bem o plano. No caso aqui é necessário, além de dar os traços, dar um ponto extra, no caso aqui o M, para que o plano fique bem definido. Bom,
Se o plano só tem um traço, quer dizer que, claro, ele não tem um outro traço, é porque então ele é paralelo a um dos planos de projeção. Ou ele é paralelo ao plano π, ou paralelo ao plano π'. Aqui nós temos o exemplo de um plano alfa que é paralelo ao plano π. Logo, ele não tem traço nesse plano, só tem um traço, só tem o alfa π'. Está aqui. Uma observação é que o traço, que é uma reta, ele sempre tem duas projeções, uma projeção horizontal e vertical. Mas em épora, ou mesmo perspectiva, nós só representamos um dessas projeções. Aqui, por exemplo, nós temos aqui o alfa π', mas claro, o traço, como sendo uma reta, ele tem uma representação entre parênteses para indicar uma reta no espaço, a sua projeção vertical, que é o alfa π', e a projeção horizontal, que está aqui na linha de terra. Mas como uma das projeções sempre coincide com a linha de terra, e para não complicar a notação, nós só representamos a projeção vertical desse traço. Mas o traço em si tem sempre duas projeções. Aqui está a projeção vertical do traço vertical, que é o alfa π', e a projeção horizontal desse traço vertical coincide com a linha de terra. Já o traço horizontal no espaço, ele está aqui, coincide com a sua projeção horizontal alfa π. Mas a projeção vertical desse traço horizontal está aqui na linha de terra. Mas nós nunca representamos essa outra projeção, que sempre coincide com a linha de terra, e nós usamos sempre essa notação. O traço no espaço vai ser igual à sua projeção, no caso horizontal, né? Que vai ser, no caso, o alfa interseção com π. E o traço vertical no espaço coincide com a sua projeção vertical, que vai ser o alfa com o π'. Nós não representamos essas retas no espaço. Mas é importante saber disso que, por exemplo, se nós queremos obter um ponto, por exemplo, do traço horizontal, o que nós fazemos? Pegamos um ponto aqui no plano horizontal, esse aqui seria a projeção horizontal A do ponto, que coincide com o ponto no espaço, e para obtermos a projeção vertical desse ponto, nós projetamos ele na linha de terra. E achamos aqui o ponto A', que está na projeção vertical do traço horizontal, que está aqui na linha de terra. Então, se queremos obter esse mesmo ponto em épora, nós marcamos aqui a projeção A, e a projeção A' vai estar na projeção vertical do traço horizontal, que é a linha de terra. Logo, o A' está na linha de chamada do A, e aqui na projeção vertical do traço horizontal, que é a linha de terra, aqui está o A'. E uma última observação é que, claro, o alfa π e o alfa π' são retas distintas, não são projeções de uma mesma reta. Bom, agora nós queremos descobrir a pertinência da reta num plano. Esse problema vai ser analisado em mais detalhes quando nós classificarmos os planos, e vamos trabalhar com pertinência para cada tipo de plano. Mas uma ideia básica aqui nesse plano aqui é que se o plano contém uma reta, os traços do plano contêm os respectivos traços da reta, se existirem. É essa a ideia aqui. Se eu tenho aqui um plano alfa aqui no espaço e uma reta R que está contida nesse plano alfa, necessariamente a reta, o traço vertical da reta tem que estar contida no traço vertical do plano aqui, alfa π'. Assim como o traço horizontal da reta tem que estar contido no traço horizontal do plano, o alfa π. Isso sempre tem a acontecer. Porque, claro, se a reta furasse o plano π' em outro ponto que não fosse no traço, esse outro ponto com certeza não estaria no plano, então a reta não poderia estar contida no plano. Então aqui nós temos um exemplo aqui, um exercício. Se nós, por exemplo, em épora, conhecemos o plano dado pelos traços alfa π e alfa π', conhecemos
a projeção vertical da reta. Sabemos que a reta está contida no plano. Qual é a projeção horizontal dela? Então é como se fosse essa figura aqui, mas se não conhecemos o R. Queremos obter o R, conhecido alφ' e alφ' e o R'. Para fazer isso, o que eu faço? Para resolver esse problema, eu primeiro obtenho os traços da minha reta R. O V' é onde o R' intercepta o alφ', tá? Já que o traço da reta tem que estar contido no traço do plano. E o H', claro, está sempre aqui na linha de terra. Achados o V' e o H', acho o V, traçando a linha de chamada de V', interceptando com a linha de terra. É esse ponto. E, para achar o traço H, traçamos a linha de chamada de H', interceptamos com alφ', já que o H tem que estar no alφ'. Essas duas condições são básicas, né? E claro, o H' está sempre na linha de terra, assim como o V. Bom, obtidos o V e o H, o R sempre tem que passar por esses duas projeções horizontais dos traços. Logo, o R é a reta que liga o V e o H. Essa ideia é importante também se nós queremos, se por exemplo nós temos duas retas do plano, mas não conhecemos os traços do plano, como obter esses traços do plano? Aqui, por exemplo, eu vou desenhar uma outra reta aqui no plano que passa, por exemplo, por esses dois pontos aqui. Esse aqui vai ser o traço vertical da minha nova reta e esse aqui o traço horizontal da minha reta. Se nós conhecemos essas duas retas, essa reta original e essa em vermelho que eu desenho agora, mas não conhecemos os traços, como obtê-los? É fácil, é só ligar os dois V' aqui e depois ligar os dois H's. Essa é a ideia básica para obtermos os traços de um plano. E está aqui. Se eu quero obter os traços de um plano alfa que contém as retas R e S, nós obtemos os traços das retas e os ligamos. Quer dizer, o alφ' vai ser a reta que liga os dois V' das retas e o alφ' vai ser a reta que liga os dois H's. Então aqui está um exemplo. Nós temos aqui duas retas R e S, aqui está o R' e o R, e aqui o S' e o S. Essas duas retas representadas em ébano. Nós queremos descobrir o plano que passa por essas duas retas. Qual o plano que contém essas duas retas, os traços dele. Então, o que fazemos inicialmente é obtemos os traços verticais da reta. Para isso, nós interceptamos o R com a linha de terra. Esse é o ponto V. O V' está na linha de chamada e tem que estar no alφ'. Né? Fazemos a mesma coisa com a reta S. Obtido esses dois pontos V', nós traçamos um alφ' que liga esses dois V'. E para achar o traço horizontal, aí eu obtenho a interseção do R' e S' com a linha de terra, os dois traços horizontais, H', traço a linha de chamada para obter o H, tanto em R quanto em S. Ligo esses dois H's, está aqui o meu traço horizontal da reta. Nota que, nesse caso aqui, o alφ' e o alφ' se interceptaram exatamente num ponto da linha de terra. Isso sempre tem que acontecer. Mas, por exemplo, nesse exercício aqui, não necessariamente isso vai acontecer, dependendo da posição das retas. Por exemplo, se essa reta R' passasse por aqui e o V' dela fosse aqui, né? Se o R' fosse essa reta aqui, se eu traçasse agora, ligasse os dois V' aqui, você vê que o traço dela, onde os dois V' interceptam a linha de terra, vai ficar bem distante aqui do alφ', né? O alφ' novo seria esse aqui, e o alφ' antigo esse mesmo. Elas vão interceptar em pontos distintos da linha de terra. Isso quer dizer que, na realidade, essas retas não definem um plano. Essas retas R e S seriam reversas.
se isso acontece. Tá? Quer dizer, é uma ideia básica em GD que se o traço de um plano cruza LT num ponto, então o outro traço vai sempre existir e vai cruzar a linha de terra no mesmo ponto. Uma situação dessa mostra que essas duas retas são reversas, ela não define um único plano. Bom, agora nós vamos analisar um caso, e se nós vimos antes que para obter os traços do plano, nós obtemos os traços das retas que estão contidas nesse plano e ligamos. Mas se as retas não têm traços? Aqui nós estamos vendo um exemplo aqui, que se por exemplo as retas RS são horizontais. Bom, nesse caso aqui, nós, como as retas são horizontais, elas, claro, não vão ter traços horizontais, só temos verticais. Então, inicialmente, nós obtemos esses traços verticais e falamos que o alfa π', claro, é a reta que liga a V' de R à V' de S. Então, aqui nessa figura, nós temos essa construção, onde S intercepta a linha de terra, é o V do S. O V' está na linha de chamada do V e na projeção S', aqui está o V' de S. A mesma coisa com R. Quando R intercepta a linha de terra, temos o V do R, o V' está na linha de chamada, interseção com R'. Obtidos os V' das retas, ligamos esse V' e obtemos aqui o traço alfa π'. Para obter o traço alfa π, nós não temos, claro, traços horizontais das retas para ligar. Mas aí nós vamos observar o seguinte, que as retas H no espaço e alfa π, essas duas retas são paralelas no espaço. São paralelas porque elas estão no mesmo plano, no plano alfa, e elas não se interceptam, já que elas são retas de altura diferente, elas nunca vão se interceptar. Se elas estão no mesmo plano e não se interceptam, necessariamente elas são retas paralelas no espaço. E em toda projeção cilíndrica, o paralelismo se preserva. Quer dizer, se nós temos duas retas paralelas no espaço, as projeções delas também vão ser. E a reta H, a projeção dela, a reta H aqui no espaço, nós temos aqui a projeção horizontal H. E aqui nós temos o traço alfa π, cuja projeção horizontal está aqui mesmo, é o próprio alfa π. Se o H no espaço e alfa π são paralelas, as projeções H e alfa π também vão ser. Então, para eu descobrir o alfa π, basta traçar uma reta que passa por esse ponto, que sempre tem a acontecer, e que sejam paralelas às projeções horizontais R ou S da reta. É o que nós estamos indicando aqui, que o alfa π ele vai passar por esse ponto T, onde o traço vertical intercepta a linha de terra, e também vai ser paralela às retas RS. Com isso, obtemos os traços. Bom, aqui nós temos mais exemplos de obtenção de traços do plano a partir de outros elementos. Aqui nesse primeiro exemplo, nós temos 3 pontos, A, B e C, e queremos descobrir quais os traços do plano que passam por A, B e C. Então, para isso, como nós sabemos que a ideia para obter os traços do plano é obter primeiro os traços de reta que estão contidos no plano e depois ligar esses traços, nós vamos criar duas retas aqui, uma reta que passa por A e C e outra que passa por A e B. Então está aqui, nós traçamos a reta R', que passa por A'C' e sua projeção R, que passa por A e C. E a mesma coisa com A e B, a reta S' passa por A' e B' e S por A e B. Bom, agora essas duas retas, elas têm traço. Obtemos os traços de R, quando R' cruza a linha de terra, temos o H' do R, o H está na projeção horizontal da reta. E quando o R cruza a linha de terra, nós temos o V dessa reta, o V' está na projeção vertical da reta. Fazemos a mesma coisa aqui com a reta S. Obtemos os traços da reta S. Agora,
basta ligar o V' da reta R com o V' da reta S, obtemos o alfa-π'. Ligando o H da reta S com o H da reta R, nós obtemos aqui o alfa-π. E nota que os dois traços alfa-π e alfa-π se interceptam aqui na linha de terra. E por último, esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, nós temos duas retas T e U que são fronto-horizontais. Elas não têm traço nem horizontal nem vertical. Então, aquela técnica que nós mostramos de achar os traços da reta para depois obter os traços do plano, ligando os traços da reta, isso não vai dar certo aqui, já que essas retas não têm traço nem horizontal nem vertical. Então, para isso, nós podemos usar um artifício, criar um ponto em T e outros pontos em U. Por exemplo, aqui eu criei um ponto A, marquei aqui um ponto A, que está na reta T. Para isso, basta marcar uma linha no T', traço a linha de chamada e obtenho o A na projeção T. E marquei os pontos B e C na reta U. Marquei um B' aqui qualquer, aqui no linha, traço a linha de chamada, acho B. E marco um C' aqui, também no linha, traço a linha de chamada, acho C na projeção U. Com isso, eu marquei 3 pontos A, B e C que estão nesse plano, já que o A está no T e o B e C estão no U. E essas retas, claro, estão no plano alfa. Então, as retas AC e BC também estão nesse plano alfa, já que os pontos A e B estão no plano, e AC também. E agora, obtido esses pontos A, B e C, e obtido essas novas retas R, que liga A e C, e S, que liga A e B, essas retas agora têm traço. Então, eu repito esse processo aqui desse exercício, obtendo os traços das duas retas, tanto horizontal quanto vertical, e depois ligo tanto o H de R, os dois H's, de H de R e H de S, é o alfa-π, e eu obtenho aqui o V' do R e o V' do S, esse é o alfa-π', estão obtidos os traços do meu plano, que contém essas retas T e U. Uma outra solução para esse problema, que aliás resolve vários tipos de situações nesse tipo de plano, né, que é um plano que nós vamos ver depois, é um plano paralelo de terra, é traçar a vista de perfil desse plano e dessas retas, né, que são fronto-horizontais, na vista de perfil vão virar um ponto. Lembrando, para traçar uma vista de perfil, nós criamos um desenho com dois eixos, um eixo vertical, que vai ser o eixo da cota, e um eixo aqui horizontal, que é o eixo do afastamento. Essa figura pode ficar em qualquer posição, escolhi ficar aqui nessa posição para aproveitar os valores aqui de cota e afastamento aqui do plano. Bom, agora nós queremos transportar essas retas T e U para a vista de perfil. Você nota que todos os pontos da reta T, né, têm a mesma cota e mesmo afastamento. Então, pegamos qual é a cota do T. É esse valor aqui. Então, esse ponto aqui já pode ser chamado do T', que tem a mesma cota do T. E qual é o afastamento do T? É esse tamanho aqui. Pego com compasso esse tamanho aqui. Traçar aqui uma prolongamento. Pego esse ponto. Pego esse tamanho e passo para cá. Eu poderia transportar o valor, por exemplo, traçando um círculo. E acho esse ponto aqui. Esse ponto aqui vai ser a minha projeção da reta T na vista de perfil. Traço aqui as paralelas à linha de chamar aos eixos e obtenho aqui minha reta T na vista de perfil. Faço a mesma coisa para a reta U. Essa reta U tem esse afastamento. Traço um círculo para cá. Obtenho aqui a minha projeção U na vista de perfil, U' continua aqui, e traço paralelas aos eixos, e aqui está a minha reta U. Agora, para obter os traços, para obter o plano que passa por T e U, é só ligar
essas duas retas aqui. Ligando essas duas retas, eu obtenho aqui esse aqui ligando essas duas retas, eu tenho o plano que passa por T e U. Aqui ligando essas duas retas, nós obtemos esse aqui vai ser o traço vertical, o alfa', e esse aqui o traço horizontal, alfa'. Então, quem vão ser em Épora esses traços? Aí como o alfa' na via de perfil está aqui, em Épora ele vai passar exatamente por aqui. Está aqui o meu alfa'. E o alfa', está no sentido negativo aqui, do eixo do afastamento, quer dizer que o alfa' é negativo. E também é uma reta. Então eu transporto esse valor para cá, traçando um círculo, achei esse ponto, o alfa' vai estar aqui. Aqui está o meu traço alfa'. Aqui é claro que deu um pouco diferente, porque claro que foi tudo feito aqui à mão, né? Mas a ideia, é claro, se eu fizesse isso aqui com régua, compasso direitinho, ia dar exatamente esses traços que estão indicados aqui nessa figura.